Salve, torcedor do Corinthians! O cenário mudou, e mudou rápido. Com a queda do transfer ban, o clube ganhou fôlego para agir no mercado e começou a se mexer de forma mais objetiva. Desde a chegada de Dorival Júnior, a leitura interna sempre foi clara. O elenco precisava de reforços pontuais, mas também de quantidade, principalmente para encarar um início de campeonato brasileiro desgastante e um calendário que não perdoa. A ideia nunca foi fazer uma revolução completa, mas sim corrigir carências evidentes, trazendo jogadores prontos para competir imediatamente, sem comprometer ainda mais a situação financeira do clube. O próprio Dorival deixou isso claro desde as primeiras conversas com a diretoria. Na visão do treinador, o Corinthians precisava de pelo menos 4 reforços para equilibrar o elenco, dar mais opções táticas e aumentar o nível de competitividade interna. E o movimento inicial já mostra que o planejamento está em execução. 3 contratações já foram fechadas e a expectativa é de que esse número aumente em breve. Internamente, trabalha-se com a possibilidade de pelo menos 6 reforços neste primeiro recorte da temporada, pensando não apenas no Campeonato Paulista, mas principalmente na largada do Brasileiro. Uma das chegadas que mais repercutiu foi a do zagueiro Gabriel Paulista. Experiente, rodado no futebol europeu e com passagem por clubes de peso, ele chega ao Corinthians carregando um simbolismo forte. Corintiano desde criança, com ligação familiar com a torcida organizada, o defensor não escondeu a emoção ao vestir a camisa pela primeira vez. Esse componente emocional pesa, mas não é o único fator. Gabriel traz bagagem, leitura de jogo e liderança, algo que o elenco vinha sentindo falta em alguns momentos decisivos. Apesar da idade mais avançada, o zagueiro garante estar em boas condições físicas. Ele vinha atuando regularmente antes de rescindir contrato no futebol turco e afirma estar pronto para ajudar desde já, caso Dorival entenda que seja necessário. A disputa por posição promete ser interessante, já que a zaga titular tem nomes consolidados, mas a temporada é longa. E o Corinthians sofreu muito nos últimos anos, justamente quando precisou rodar o elenco. Ter um jogador desse nível no banco ou brigando por vaga pode fazer diferença em jogos grandes. Outro ponto que chama a atenção nessa contratação é o modelo de negócio. Gabriel estava livre no mercado, o que permitiu ao Corinthians fechar sem custo de transferência, assumindo apenas salários. Esse tem sido o padrão buscado pela diretoria neste momento. Jogadores sem contrato ou por empréstimo, com impacto financeiro controlado e potencial de retorno técnico imediato. É uma escolha que reflete a realidade atual do clube e também uma tentativa de evitar erros do passado, quando apostas caras acabaram se tornando problemas a médio prazo. Seguindo essa mesma linha, o Corinthians avançou para a contratação de Matheus Pereira, conhecido por muitos torcedores como Pirulão. Revelado nas categorias de base do clube, ele retorna mais maduro, depois de rodar por diferentes mercados. Ainda jovem, saiu cedo para a Europa, passou por centros de formação importantes e acumulou experiências variadas, tanto fora quanto dentro do futebol brasileiro. Esse percurso contribuiu para moldar um jogador versátil, capaz de atuar em várias funções do meio-campo e até pelas pontas. A versatilidade, aliás, foi um dos principais fatores que pesaram na decisão. Matheus pode atuar como meia central, segundo volante, aberto pelos lados ou até mais avançado, dependendo da necessidade do jogo. Dorival valoriza muito esse tipo de atleta, que permite ajustes táticos sem a necessidade de mudanças profundas na estrutura do time.
Além disso, o fato de chegar por empréstimo e sem custos de aquisição reforça o perfil buscado pela diretoria neste momento delicado financeiramente. A contratação de um lateral direito também estava no radar e acabou se concretizando com Pedro Milans, vindo do futebol uruguaio. Jovem, com experiência em competições internacionais e passagem pelas seleções de base do Uruguai, ele chega para disputar espaço e dar suporte ao elenco em uma posição que exigia reposição. A avaliação interna foi positiva, especialmente pelo potencial de crescimento e pela possibilidade de valorização futura, algo que o Corinthians tem considerado cada vez mais em suas movimentações. Mesmo com essas 3 contratações encaminhadas, o planejamento está longe de estar encerrado. A diretoria e a comissão técnica entendem que o elenco ainda carece de um volante de marcação, um jogador com características de camisa 5, capaz de proteger a defesa e dar mais liberdade aos homens de criação. Esse é um pedido antigo de Dorival, que sente falta desse perfil para equilibrar o time em jogos mais intensos, principalmente contra adversários fisicamente fortes. Além do meio-campo, o ataque também é visto como prioridade. A leitura interna é de que o Corinthians precisa de jogadores de velocidade pelos lados, atletas capazes de quebrar linhas, atacar o espaço e dar profundidade ao jogo. O elenco atual tem opções, mas muitas delas possuem características mais centralizadas ou de construção por dentro. Em um campeonato longo como o brasileiro, ter extremos rápidos e agressivos pode ser decisivo para mudar o panorama de partidas travadas. Nesse contexto, alguns nomes seguem sendo monitorados de perto, mesmo com negociações difíceis. Há situações que esfriam em determinados momentos, mas não são descartadas de forma definitiva. O mercado é dinâmico, as condições mudam rapidamente e o Corinthians tenta se manter atento a oportunidades que se encaixem tanto no orçamento quanto no planejamento esportivo. A postura é de cautela, mas sem abrir mão de tentar reforçar o time de maneira competitiva. O discurso interno é claro: não fazer loucuras financeiras, mas também não ficar parado. A ideia é encontrar o equilíbrio entre responsabilidade e ambição, algo que o torcedor cobra há anos. Com Dorival envolvido diretamente nas conversas e participando das decisões, o Corinthians tenta alinhar contratações ao modelo de jogo desejado, evitando apostas desconectadas da realidade do elenco. Esse primeiro movimento no mercado já sinaliza uma mudança de postura em relação ao que se via recentemente. Há uma sensação de maior organização, de critérios mais claros e de foco em resolver problemas específicos do time. Ainda há muito a ser feito e novas negociações seguem em andamento, com nomes sendo analisados diariamente nos bastidores, enquanto o clube tenta acelerar processos sem comprometer o futuro. Nos bastidores, o entendimento é de que algumas negociações exigem paciência e jogo de cintura. Existem alvos que agradam muito à comissão técnica, mas que dependem de uma série de fatores externos para avançar. Nem sempre a vontade do Corinthians é suficiente. E isso passa diretamente pela postura dos clubes detentores dos direitos dos jogadores. Em alguns casos, a conversa avança, esfria, volta a ganhar força e entra novamente em compasso de espera, algo absolutamente comum em janelas mais complexas como essa. Um dos pontos que a diretoria tem batido na tecla é a ideia de não fechar as portas para investimentos pontuais.
Apesar do discurso de austeridade, internamente existe a compreensão de que, se surgir um jogador considerado fora da curva, dentro de uma lógica de revenda futura ou impacto técnico imediato, o Corinthians pode sim colocar algum valor na mesa. Não se trata de sair gastando de forma irresponsável, mas de entender que o mercado nem sempre oferece soluções totalmente gratuitas para carências tão específicas. Essa leitura ajuda a explicar por que algumas negociações seguem vivas mesmo quando parecem distantes. O clube analisa cenários, estuda alternativas e tenta montar propostas criativas envolvendo empréstimos, trocas ou inclusão de atletas que não fazem parte dos planos principais. É um xadrez complicado, principalmente quando o Corinthians enfrenta a concorrência de clubes financeiramente mais estruturados, mas a diretoria entende que a força da camisa e o peso da torcida ainda são argumentos importantes. Dentro desse contexto, Dorival Júnior tem papel ativo e decisivo. O treinador não apenas indica posições, mas também avalia nomes, perfis e comportamentos. Ele busca atletas que cheguem para competir de verdade, sem status garantido, mas com mentalidade forte para lidar com pressão. A experiência recente do clube mostrou que contratações feitas apenas pelo nome ou pelo histórico não resolvem, e essa lição parece estar sendo levada em consideração. A busca por atacantes de lado segue como uma das frentes mais complexas. O mercado brasileiro carece desse tipo de jogador disponível. E quando aparece alguém com velocidade, capacidade de decisão e intensidade, os valores costumam ser elevados. Ainda assim, o Corinthians segue mapeando possibilidades, inclusive fora do eixo mais óbvio, tentando antecipar movimentos e encontrar atletas que possam crescer dentro do clube. No meio-campo, a situação é parecida. A necessidade de um volante mais marcador é evidente para quem acompanha o time. Falta alguém com presença física, boa leitura defensiva e capacidade de proteger a zaga em jogos mais pesados. Dorival entende que esse jogador pode mudar o equilíbrio da equipe, especialmente fora de casa, onde o Corinthians costuma sofrer mais. Por isso, mesmo com negociações travadas, o clube insiste e mantém conversas abertas. Outro aspecto importante desse momento é o planejamento a curto e médio prazo. O Corinthians não está pensando apenas em resolver problemas imediatos, mas também em construir uma base mais sólida para a sequência da temporada. A ideia é ter um elenco mais encorpado, com opções reais no banco, evitando quedas bruscas de rendimento quando houver desfalques, seja por lesão, suspensão ou desgaste físico. Internamente, existe a percepção de que o torcedor quer ver atitude, não necessariamente contratações midiáticas, mas sinais claros de que o clube está vivo no mercado, atento às oportunidades e disposto a corrigir rumos. As primeiras movimentações já indicam isso, mas o entendimento é de que ainda falta completar o pacote, especialmente nas posições ofensivas, onde a margem de crescimento do time é maior. A diretoria também trabalha com o fator tempo como aliado. Com o início do Campeonato Brasileiro se aproximando, alguns clubes tendem a flexibilizar exigências, principalmente se perceberem que determinados atletas não fazem parte dos planos principais. O Corinthians aposta nesse cenário para avançar em negociações que hoje parecem difíceis, mas que podem se tornar viáveis com o passar das semanas. Outro ponto observado com atenção é o perfil psicológico dos reforços. Dorival tem reforçado a necessidade de jogadores que entendam o peso da camisa do Corinthians, que saibam lidar com cobrança diária e que não sintam o ambiente em jogos grandes.
A experiência recente mostrou que talento sem mentalidade forte não se sustenta em um clube com a pressão que o Corinthians exerce sobre seus atletas. Enquanto isso, o elenco atual segue trabalhando, sabendo que a concorrência interna deve aumentar. Para alguns jogadores, a chegada de reforços representa ameaça direta. Para outros, uma oportunidade de crescer em um ambiente mais competitivo. A comissão técnica vê isso como algo positivo, já que eleva o nível dos treinos e aumenta as opções durante as partidas. O mercado segue aberto, as conversas continuam e o Corinthians tenta agir com inteligência em cada movimento. Há negociações que podem avançar rapidamente, outras que exigem mais tempo e algumas que podem cair por completo, fazendo o clube mudar de rota. Tudo isso faz parte do processo, especialmente para um clube que precisa equilibrar ambição esportiva com responsabilidade financeira. A sensação nos bastidores é de que o Corinthians não terminou seu trabalho. O pacote de reforços ainda está em construção. E a diretoria sabe que precisa acertar nas próximas escolhas para sustentar o trabalho do treinador e dar ao time condições reais de competir em alto nível ao longo da temporada, mantendo margem para ajustes conforme o campeonato avança e novas necessidades aparecem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos corredores do futebol brasileiro, um burburinho começa a ganhar força e tem como protagonista Reinaldo, um dos grandes destaques do Mirassol. O jogador, que vem chamando atenção pela regularidade, intensidade e personalidade em campo, estaria forçando uma saída do clube do interior e enxergando no Corinthians o próximo passo natural da sua carreira. Ainda não há confirmação oficial, mas pessoas próximas à negociação garantem que o desejo do atleta é claro e já foi comunicado internamente. A movimentação nos bastidores sugere que não se trata apenas de especulação vazia. O nome de Reinaldo circula com insistência no Parque São Jorge e o perfil agrada. Jovem, competitivo e com margem de crescimento, ele se encaixaria na busca do timão por peças que cheguem com fome de protagonismo. A leitura é de que o jogador quer mais visibilidade, pressão e a chance de disputar objetivos maiores, algo que o Corinthians naturalmente oferece. No Mirassol, o clima seria de cautela. Perder um de seus principais nomes não é simples. Mas segurar um atleta insatisfeito também pode virar um problema. Há quem diga que o clube já trabalha com a possibilidade de um acordo, desde que os termos sejam considerados justos. Do lado corintiano, a estratégia costuma ser silenciosa, avançando aos poucos enquanto avalia o cenário financeiro e esportivo. Para a torcida alvinegra, o rumor começa a soar familiar e empolgante. Reinaldo tem características que costumam cair no gosto da arquibancada: entrega, intensidade e coragem para assumir responsabilidades. Se a pressão do jogador surtir efeito e as conversas evoluírem, o timão pode estar prestes a ganhar mais uma peça interessante. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação, mas no futebol, quando o barulho aumenta demais, dificilmente é à toa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!